Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala é o evangelista Ailton Santana, moro aqui em Sorocaba, estado de São Paulo. Deus abençoe os irmãos da Quadrangular do Brasil para Cristo, os irmãos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, da Presbiteriana, de todas as igrejas evangélicas aí que tem nos convidado para falar a palavra de Deus. Bem-vindo ao meu canal Ministério Ampliando Fronteiras. Deus abençoe a vida de vocês. Já estamos em cerca de 178 países através desses vídeos deste canal. Quando você se inscreve, recebe a notificação. Quando você compartilha e envia para o YouTube também. Quando você transforma isso em áudio, em MP3. Quando você envia para o seu Facebook. Quando você envia para o seu WhatsApp, que é o meio mais comum de se compartilhar, você está contribuindo que a palavra de Deus alcance o mundo inteiro. Deus abençoe a sua vida. Vamos então meditar. É possível viver sem pecar? A Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas não peca? Como pode chegar a essa conclusão? Quem se converte para de pecar? A questão é o seguinte: quando a Bíblia nos diz aquele que é nascido de novo não peca, a Bíblia está dizendo, não é uma questão de absoluta de que você jamais pecará. A Bíblia está dizendo o seguinte: quando alguém nasce de novo, não vive na prática do pecado. Existem pessoas que falha, existe pessoas que têm o pecado de estimação. O que é falha? Falha, muitas vezes você comete, por ser humano, você não é Deus, você tentando fazer o que é certo, você pode cometer falhas. Aí não é pecado de transgressão e nem de rebelião. Agora, existem pessoas que têm o pecado de estimação. É aquela pessoa que pensa para praticar os seus atos, pratica, no outro dia ela continua, ela até pede perdão, mas depois continua. Chega um momento que a sua mente fica cauterizada, que ela é incapaz de se arrepender por aquele ato ou pelos seus atos. O pecado se torna algo costumeiro na sua vida, se torna comum, às vezes até satisfatório depois da realização. Na hora do praticar, talvez se satisfaz, mas quando há arrependimento, isso se torna às vezes uma tortura após a prática. Quem tem o pecado por estimação, pratica o pecado, e às vezes até se orgulha do pecado que praticou. Depois da prática, ao invés de se arrepender, muitas vezes o que sobra é apenas algum remorso, que alguns até choram, até confessam, mas no outro dia pratica de novo. Isso é sinal de transgressor, rebeldia. O cristão, ele não deixa de pecar porque a sua natureza pecaminosa continua. Mas como certo servo de Deus eu vi pregando, pastor Wagner Leite, ele diz: o pecado na vida do crente é como que fosse um acidente. Como você não é perfeito, muitas vezes você no caminho pisa em pedras e em buraco, porque isso não foi intencional. Quando é intencional, é chamado de iniquidade. É a prática comum na vida dos ímpios, certo? A palavra ímpio, um dos significados é não santo. O cristão, ele é santo, porque foi santificado pelo sacrifício de Cristo quando esse se converteu. E isso aconteceu na vida desse que se converteu, pegou a direção oposta da que estava indo. Isso significa novo nascimento, cortando seus vínculos
com o mundo, com o pecado e com o diabo, e agora fazendo parte da família de Cristo, sendo filho de Deus por adoção, pelo poder do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então podemos até às vezes pecarmos por acidente. É tanto que João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai. Está vendo que não é algo comum, não é costumeiro? Agora, algumas pessoas se diz religiosa, cristã, evangélica, gospel e blá blá blá, mas vive diariamente com as mesmas práticas, não se arrepende, até pede perdão, mas como vai receber perdão se não tem arrependimento? Às vezes apenas remorso, como diz, mas quando há arrependimento, significa que a pessoa, pelo menos por um bom tempo, vai ficar sem praticar aquilo, porque arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de comportamento, é deixar de fazer aquele ato, é compreender, é entender que o que fez é danoso, é errado, e coloca a proposta no seu próprio interior de não praticar mais pela graça de Deus. Então, deixar de pecar, nós não conseguimos enquanto vivemos aqui, enquanto Jesus não voltar e nos conceder um corpo glorificado. Mas não significa que o pecado também é costumeiro, a práticas danosas não significa que faz parte da nossa vida diária, que aí todo dia nós estamos fazendo, porque se todo dia nós fizermos o que fazíamos antes, qual a mudança de vida? Qual foi a morte para o mundo que teve, para o pecado, para o diabo, se não tem uma mudança na postura, se o comportamento, se a mudança aconteceu aqui, no nosso interior, logo as práticas será diferenciada e, como disse, vai acontecer muitas vezes por acidente. Viver sem pecado eu não consigo, mas viver na prática como antes, ou como o mundo, ou como as pessoas sem Deus, isso é sinal de que não aconteceu o novo nascimento. Alguns dizem assim, mas a Bíblia diz que quando eu penso em fazer o bem, não consigo. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já está em mim. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, não faço. Paulo está dizendo do homem querendo agradar a Deus segundo a lei, no capítulo 7 de Romanos. No capítulo 8 ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, é segundo o pecado. Porque o que é pecar? Cumprir os desejos carnais, a porfia, a peleja, a emulação, a inveja, a feitiçaria, a heresia, dissensão, a contenda, a prostituição, o adultério, o homicídio, a cobiça, a impureza, a lascívia. Quem vive assim está na condição do homem do capítulo 7 de Romanos, que tenta agradar a Deus segundo a lei, segundo as suas forças, e quando ele menos espera é surpreendido pelos seus próprios atos. Mas quem anda segundo a graça de Deus, este tem o Espírito Santo que quando peca, peca por acidente, mas ele não vive diariamente na prática do pecado, porque senão vai estar segundo a carne. E o apóstolo Paulo diz que não há nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus, quem não anda segundo a carne, capítulo 7 de Romanos. Porque Paulo mesmo diz assim, olha, portanto agora, saindo do capítulo 7 para o capítulo 8, saindo da lei para a graça, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, capítulo 7, mas segundo o Espírito. Se alguém não tem o Espírito, se alguém anda segundo a carne, diz o apóstolo Paulo, vós estáis no Espírito e não segundo a carne, Romanos 8, verso 9. Se é que vocês têm o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Gálatas capítulo 5, nas obras da carne, o apóstolo Paulo fala que o que anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Andar segundo a carne é viver na prática do pecado. Tendo o novo nascimento, Deus vai te dar graça e muitas coisas que você tem o prazer, eu tinha o prazer, você vai tornar agora a ter náusea. Você vai odiar aquilo que se amava. Diz a Bíblia, para a gente amar aquilo que é bom e odiar aquilo que é mal, mas isso é só segundo o Espírito. Tendo o novo nascimento, o pecado não será mais um bichinho de estimação na sua vida.
E quando ele vier para resistir você, você vencerá no nome de Jesus. Não importa se é a carne, se é o poder do pecado ou se é o poder do diabo. A Bíblia nos diz: sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. A Bíblia nos diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia nos diz: resistir o diabo, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você está em Cristo, ainda que caia, Deus te levantará. Mas se anda no pecado da estimação, é porque o novo nascimento não aconteceu. Eu te convido a aceitar Jesus. Hoje é chegado o dia da sua salvação. Mas se você pecou, arrependa-se. Deus pode te perdoar ainda neste momento.